Saudações, caríssimos amigos do Converge. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e comigo está o Rodrigo. Pois é, com um gato no colo. Mas dessa vez outro gato. Outro gato! Exatamente. Pegou a referência, tá entregando a idade. Pegou a caneta também. É o menino que roubava canetas. Se você olhar minhas tampinhas, é tudo mordida. Mas você pensa que sou eu que sou ansioso? Não, tem gatos. Exato. Felinos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estamos juntos aqui para mais uma sexta-feira conversar aí. E você que nos ouve pelo YouTube, tá? Já curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, favorite, comente, dê dislike, faça o que quiser, mas assista, meu caro. Assista e assista até o final. Pode colocar a velocidade 2, não tem problema, mas assista, ouça. Pois é, eu me tornei o pior tipo de pessoa que eu considerava. Tô assistindo todos os vídeos no YouTube no 2x. E o pior, tô entendendo tudo. E tem uma opção de assistir no 4x, eu tô assistindo até no 4x. Meu Deus do céu. Nossa. Não, tem coisas que eu escuto num e-mail só porque não dá. Mas tem gente com ritmo tão lento que aí eu ponho no 2x aí e ainda fica lento. Mas também esse podcast é disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, tem um monte aí de agregador de áudios. Escolha o seu favorito e nos ouça, tá? Então, e também nos siga no Instagram, @Convergery, tem os nossos perfis pessoais ali também. Fique de olho nos cortes também que saem ali, cortes exclusivos ou não. Ou não. Tá? Depende do bom humor do Bruno. E do que vai pro corte final ou não também, né? Tem coisas que a gente deixa só pro Instagram, mano. Mas, enfim. Então, Rodrigo, qual é o tema de hoje? Nós vamos falar de São Bento e a construção do Ocidente. São Bento. Bento de Núrcia? Exato. Então, Não é Bentinho, não, é São Bento. Não é Bentinho, não. Exatamente, tanto fundador ali de ordem religiosa, né? Então, um santão. E por que Não, Santo Antão é de doente. Então, por que raios que a gente vai falar de São Bento também? A festa de São Bento está chegando também. É dia 11 de julho, então é interessante que a gente olhe para essa festa religiosa e olhar com os nossos olhos aí de analistas de sociedade, né? Como a gente... Ou falador de groselha também. Que esse tá mais acurado. Então, é interessante a gente olhar também. E não só, quer dizer, vocês só ficam olhando religioso, vocês só citam religioso. É lógico, a gente é católico, é toda a sua vida, irmão. Exato, e se a gente aprendesse o que os religiosos têm para nos ensinar para a vida ordinária, seria tão bem mais fluido. É que as pessoas não entendem o que é o conceito de santidade, né? Tipo, santidade pra eles, tipo... se você é santo, você é cristão, você é aquele que não faz nada, que você não enche o saco de ninguém, você é hippie, e se você acha que Jesus não era comunista é porque você tem problema, porque ele veio só pregar o amor, ele nunca quis fundar uma religião, ele nunca disse que era filho de Deus, seu povo. Se você não... sobre São Bento, vou falar palavrão, ai meu Deus. Se você não sabe o que é santidade, quer corrigir o seu conceito da palavra, ouça o nosso episódio de santidade. A gente já falou disso, volta lá, escuta, tá? Então, aliás, escuta depois que você ouvir esse, tá? Então, ouça e depois aperfeiçoe seu conceito. Tá? Então é interessante que a gente pegue esses elementos da vida religiosa e traga pra cá. Não quer dizer que a gente vai ficar, o meu quarto vai ser a minha cela e ali o meu trabalho vai ser o meu inferno. Não, pelo amor de Deus, cara. Não é assim. Tudo tem limite nessa vida. Mas olhemos para o que a vida religiosa tem para nos ensinar e aplicar no nosso dia a dia para a gente poder organizar e saber render e gerar os melhores frutos a partir dali. Tá? Então, quando a gente coloca essas regras em prática, né, a gente exercita uma virtude chamada ordem. E a virtude da ordem, ela vem justamente de colocar as coisas no lugar. Então a gente tem essa péssima mania de, preciso arrumar um guarda-roupa, vou ficar mexendo uma coisinha ali, colocando... Não, tira tudo de uma vez e arruma, porque senão não vai dar certo, cara. Não vai isso dar aí, certo. Larga a mão de frescura e começa tudo de uma vez. Converte seus costumes aí. Exatamente.
Então, Exatamente. afinal, rezar e trabalhar, né? Hora de labora. Exatamente. Né? Então, sem mais delongas, Rodrigo, nos apresente então São Bento de Núrcia. Bom, vamos lá. O que eu vou falar da breve biografia dele é o que está num trecho dos diálogos de São Gregório Magno. São Gregório realmente um dos primeiros papas, que foram da Ordem Beneditina, né? Sim. E sim, o São Gregório Magno foi o que instituiu e inventou o canto gregoriano. Exatamente. E filho de Santa Silvia. Ah, é? Uhum. Nossa, que legal, não sabia dessa. Quando ele ficou velhinho, ele foi lá. Ela se tornou religiosa, né? Quando ele se tornou papa. Aí, quando ele ficou velhinho e doente, ele foi lá e ela cuidou dele. Até a morte dele. Olha, que legal. O calendário que a gente usa hoje é o calendário gregoriano. Uhum. Gregoriano. Por quê? Por que é isso daí? Porque, olha, é tudo Gregório, né? Gregório. O cara fez cântico, fez calendário. E esse Por isso livro, que é Magno, né? Sim, por isso é o grande. Exato. E esse livro, Os Diálogos, ele tem 10 volumes, né? Que fala sobre vários santos. E é um diálogo que é ele conversando com Pedro. Quem que é esse Pedro? É alguém que era um discípulo dele. Então ele estava falando dos exemplos dos santos e tudo, né? E falando especificamente de São Bento ele nasceu na Nórcia, né? Que é uma parte da Itália, por volta do ano de 480. Por que por volta? Porque é difícil a gente saber a data específica, né? E aos 13 anos, ele era de família rica, né? Ele tinha uma irmã? Tinha? Uma irmã gêmea? Sim, mas isso aí eu vou falar depois. Depois? Tá. Depois. Ele tinha 13 anos quando ele foi para Roma estudar. Só que ele chegou em Roma, o que ele encontrou? Que o povo estava materialista, que o povo não estava querendo muita oração, não queria levar a religião a sério, via padres assim enchendo-se de dinheiro, de riqueza, ganhando prestígio e tal. Não, isso aqui... Você vê, isso é uma máxima em todos os santos, né? Uhum. Dá uma olhada nisso daí, inclusive no nosso tempo, né? Que todo mundo meio que abandona a fé e fala, não dá para eu ficar aqui em Roma. Uhum. E ele, quase um adolescente, né? 13 anos, sei lá, nem barba tem direito. Ele resolve se retirar e viver uma vida mais reclusa. Agora, só é bom constar, né? O que era um jovem de 13 anos naquela época e o que é um jovem de 13 anos hoje. Né? Olha, hoje um jovem de 20 anos hoje não dá um de 13 daquela época. Já começou certo. Um jovem de 20 anos já se resolve aí. Porque naquela época, 13 anos, o cara já tinha que ser um homem ali, né? Um homem, ele tinha seus deveres mais responsáveis. Ele continuava sendo um menino, né? Porque adolescente, impubre, não tinha direitos civis, e continuava sendo posse, entre aspas, do pai, dependendo da família, da linhagem. Mas já tinha as obrigações típicas de quem vai seguir uma vida decente no futuro. Como assim uma vida decente no futuro? Vou fazer minha faculdade primeiro, vou não sei o que lá, daí eu vou, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Fazer um mochilão na Europa. Vou fazer um mochilão na Europa. Antes de ter filho, ter filho dá muito trabalho, então acho que eu vou ter uns 3 cachorros pra praticar. E quando vê, você tá com 40 anos morando com o pai ainda. Não, isso não rolava. Se você tinha 40 anos e ainda morava com o pai, só tinha uma razão de ser disso. O pai era doente e você abandonou a sua vida pra cuidar dele. Exato. Fim de papo. Mas enfim, né? Tempos difíceis. E enfim. Tempos difíceis geram homens fortes, né? Então já fica prefácio aí. Segundo alguns, a gente tá lá no fim dos tempos, então não sei se vai ter coisa pra depois, né? Vamos ver. Mas enfim, Bento nasceu na Nórcia, aos 13 anos, saiu de Roma para conseguir se dedicar mais a Deus, né? Ele chegou a uma cidadezinha, que eu não lembro o nome, mas ali nas redondezas, acho que ela já foi direto em Subiaco. Isso, ele foi para Subiaco, que era ali do lado. E ele foi acompanhado da sua ama, eu não lembro o nome dele, né? Foi uma ama fiel que cuidou dele praticamente a vida toda, né? Mas o que é uma ama? Ama é um jeito antigo, a gente dizer uma babá, né? Uma ama, existiam 2 tipos de ama, a ama seca e a ama de leite. Qual que é a diferença? A ama de leite era uma ama que tinha o seu filho e que, sei lá, por exemplo, a mãe não podia amamentar, não tinha leite, ou estava empedrado, estava doente, esse menino, ele mamava no seio da ama, né? Que foi o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Zélia Martã, ela tinha câncer de mama,
Então, ela não podia amamentar a Santa Teresinha. Por mais que na época não sabiam se era contagioso ou não. Então, entregaram a Santa Teresinha a uma ama de leite. Esqueci o nome dela agora. Enfim. A ama seca, tipo, é quando a mãe já tá nas suas condições normais, mas ajuda no cuidado. É normal de uma famílias um pouco mais ricas, né? Outro exemplo, usando a família de Santa Teresinha, quem tinha uma ama seca também era a própria Santa Teresinha e a irmã Leônia. Né? Então, bem que essa ama seca ferrou com a vida da Leônia, né? Por isso que ela era revoltada. Tudo bem? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Enfim, e sabe qual foi o primeiro milagre de São Bento? Qual? Nessa cidadezinha, nesse cantinho ali, aos redores de Roma, a ama pegou emprestado um crivo. Nossa, o que é um crivo? É uma vasilha com os furos específicos, de um tamanho, de um diâmetro específico, para que você pudesse peneirar, de certa forma, trigo, outros grãos, tipo, só o grão passava ali, a palha ficava. E é feito de barro. Ela, por um pequeno descuido, pegou isso emprestado, né, e quebrou. Só que, assim, as coisas naquela época também, não era tipo, quebrou, comprou outra. Muitas vezes as coisas elas passavam de geração em geração, então as coisas eram feitas para durar. Exatamente. Como quebrou e estava emprestado, meu Deus, deu aquele desânimo, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, tal. São Bento falou, calma. Ele pegou os cacos e começou a rezar. Pediu a Deus Todo-Poderoso, tal. Daí, de repente, os cacos se juntaram e o crivo estava inteiro. E isso começou a abrir a espalhar a fama de santidade de São Bento. Na época ele era só Bento, não era São Bento, mas já era santo, né? Tanto que esse crivo ele foi pendurado na frente no frontal de uma igreja ali. Não lembro, não sei se era São Miguel, mas era uma igreja ali do lado. Para ver que, o poder da fé deste homem. Nossa. Claro que daí, ali, ele encontrou um monge chamado Romano, né? Perto de Roma, chamava Romano. Que bom. Que entregou para ele a veste monástica. Como assim veste monástica? Vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução ao monaquismo aqui, tá? O que é um monós? Um monós, de forma geral, é uma pessoa que vive sozinha. Como assim sozinha? Se retira para fazer um retiro pessoal, para viver longe do mundo. Isso é coisa que surgiu só depois de Constantino, não sei o que lá. Não, isso já existia desde lá da época do profeta Elias, que são os essênios. Aí já... Se não me falha a memória, os monges judeus eles eram chamados de essênios. E dizem que São João Batista fazia parte desse grupo. Acho, preciso confirmar. Então deixo aqui essa Fica ressalva. aí a ressalva. E beleza. Então, eles tinham o costume de vestir uma roupa diferente, mais simples. Um hábito, né, uma túnica que era mais grosseira, para justamente ter esse distanciamento do mundo, esse distanciamento dos prazeres mundanos, desse conforto, privação do conforto. Para quê? Para que através dessa ascese chegasse ao controle da carne e à planificação do seu espírito. Né? Por isso que recebia essas vestes. Claro que você vê, por exemplo, os monges orientais, todos eles usam o mesmo hábito e é sempre o preto. Por quê? Porque é uma forma de uma mortalha. Sim. Mesma razão do que a batina dos padres também é preta. Né? E as religiosas também, né? E as religiosas também. Orientais todas têm que usar. Sim. Na igreja oriental você não tem necessariamente ordens religiosas ou congregações. Tipo, é todo mundo monge. É que, por exemplo, as servidoras orientais todos usam preto, né? E só podem ser da igreja oriental também, inclusive. Sim, por causa da regra do país. Mas, assim, tradicionalmente, eu estou falando, os monges da igreja grega, eles não se filiam em ordens como aqui. Por exemplo, tem os cistercienses, tem a ordem de São Bento, tem a ordem dos pregadores, a ordem franciscana. Eles são monges. Se juntam em mosteiros com nomes específicos, mas todos eles são uma classe só. Entendi. Não tem distinção nem de hábito, nem de costumes. E sim, tem essa. Ok, tem uma pequena diferença entre um mosteiro e outro, um convento e outro, obviamente porque é razão de ser das coisas, né? A vida é assim. Enfim, ele recebeu esse hábito preto e usou este hábito e essa cor dele até o fim da sua vida. E, que coincidência, isso deu origem ao hábito que eles usam ainda hoje. O hábito deles é preto por causa disso. É diferente do hábito dos monges agostinianos. Agostinianos é diferente.
E sabe por que o Papa usa a batina branca? Ou melhor, um hábito branco? Por quê? Por causa de São Gregório. Também? Porque ele usava não a roupa normal da época, ele usava o seu hábito monástico. As roupas que a gente vê hoje, tipo as vestes litúrgicas, até mesmo a batina, elas são, ou mesmo os hábitos dos monges e das monjas, eles são o mesmo tipo de roupa que se usava naquela época. Ele usava o hábito branco, porque existe a opção de você usar o hábito branco. Caramba, que legal. Nossa, eu nunca vi um beneditino de hábito branco. Nunca viu, cara? Nunca Mano, vi. preciso te mostrar. Nossa. O hábito das monjas beneditinas branco é muito bom. Caramba. Nossa, muito bonito. E assim, só enquanto o Rodrigo acha ali, nós temos um mosteiro, 2 mosteiros de São Bento aqui, na verdade, né? Nós temos os beneditinos ali numa paróquia e tem um mosteiro aqui que está desativado, mas sempre vem um religioso para celebrar aos finais de semana. Aqui não é um mosteiro que está desativado, é uma prelazia. Foi downgrade? Foi diminuir. Baixou de posto. É porque não tinham monges aí, continuou sob o âmbito do mosteiro de São Bento em São Paulo, e é uma prelazia de lá. Então só tem um monge que mora aqui, né? Vem aqui aos fins de semana. Enfim, mas eu tive contato com bastante lá por conta do trabalho que eu tive. Ali que é bem ligado e tal, inclusive o que fundou. Enfim, não quero dar mais detalhes ali, mas tem um contato grande. Sim. Então ele estava sempre lá no local de trabalho no qual eu elaborava, e ele estava sempre lá, vinha visitar, tal, presidia missas, estava ali, conversava com as crianças, e sempre de preto, nunca vi. Os 2, Dom Cláudio e Dom Dionísio. Os 2. E sabe de uma coisa? É uma ordem específica que fica ali, são os beneditinos de Volumbrosa. Eu sei que é lá de São Paulo, né? Sim, mas você vê que o hábito deles é marrom. É marrom bem escuro, mas é marrom. É marrom bem escuro, então. É bem escuro. Nossa. É diferente lá do Jardim do Lago? Como assim, no Jardim do Lago? Não tem. Tem o outro ali que ficam os beneditinos, né? Esse eu não sei. Da Nossa Senhora do Montenegro. Então, esse que eu tô falando de Volumbrosa. Ah, não, eu tô falando do mosteiro aqui. Sim, esse é beneditino preto. Tipo, a ordem mais então, é daí que eu tô falando. Do Dionísio. Lá do Jardim do Montenegro. Lá do Montenegro, eles são de Volumbrosa. O hábito deles é marrom bem escuro, quase preto. Entendi. A não ser que eles usem, esteja um pouco desbotado e eu esteja confundindo. Claro, minha mente também, né? Mas nossa, que bacana. É interessante essa. Nossa, é incrível, muito rico, cara. Caraca, que da hora. Mas eu nunca vi, voltando ao tópico, eu nunca vi um beneditino de branco. Cisterciense já. Então, é uma versão do cisterciense, mas normalmente não tem aquele escapulário, né? O escapulário preto, né? Até porque o hábito... Peraí, deixa eu achar aqui. Ó, tá aqui. Eu já vi, sim. Já vi. Ordenação diaconal. O último diácono ali do Montenegro, ele foi ordenado, ele estava de branco, quando ele foi na ordenação diaconal. Parece o hábito dos oblatos cistercienses. Porque os cistercienses, eles são o quê? É um beneditino... São os monges beneditinos, a ordem beneditina da estrita observância. Observância do quê? Da regra. Da regra, exato. Ainda tem os trapistas, que são mais estritos ainda. Os cistercienses são trapistas. Os trapistas são cistercienses. Ah, bom. É que eu vejo esse hábito branco, eu já lembro de São Rafael Arnaiz. E quer conhecer São Rafael Arnaiz? Editora Professa o Filho e adquira o seu. E essa parte aqui é como se fosse a casula deles, chama cogula. Eles usam é a veste litúrgica que eles usam por cima do hábito. Que bonito. Você vê isso aqui lá nos monges lá do Montenegro. Sim, Tipo, a gente olha aqui, nossa, que bonito aquela sobrepeliz. Cara, não é sobrepeliz. É outra parada. É outro nível. Mas o Dom Dionísio e mesmo o Dom Cláudio, eu via bastante eles lá. Eles estavam lá no meu trabalho antigo, né? E estavam direto, nossa. E sensacionais.
Você já foi confessar com o Dom Dionísio? Não tive essa oportunidade. Não, nossa. Ele sentava ali à beira da janela. Meu filho, a vida é como uma roda gigante. Perdão, uma montanha russa. Altos, altos e baixos. E você ali, sem saber onde se segurar. Ele falou isso olhando pra janela numa confissão. Meu Deus, que calma, velho. Meu Jesus Cristo. Nesse Nossa. mundo de agitação que a gente assiste as coisas no 2x. Velho, e eu falo, nossa, só a paz de confessar. Só isso já me, você vê, marcou ali de uma maneira. Nossa, é muito da hora. Enfim, o Dom Cláudio era mais solto, mas o Dom Dionísio é bem calmo ali, tranquilo. Fleumático, total. Ajuda, fleumático e monge, imagina. Mas enfim, voltando aqui a São Bento, né, ele usou a veste negra até o fim da sua vida, e o hábito tradicional dos monges beneditinos é o hábito negro. Tem a sua permissão de usar o hábito branco? Sim, tem. Da mesma forma que existe a batina branca, que é regiões que são muito quentes. Sim. São Gregório, por isso que ele usava o hábito branco, e por isso que o Papa hoje usa o hábito branco. Sim. E só para constar aqui, só por observação, né? Todo sacerdote pode usar a batina branca também, mas desde que os detalhes dela sejam pretos, né? O cinto ali também, para diferenciar do Papa, né? Aqui na Diocese a gente vê bastante Padre Rodrigo, de batina cinza. Eu nunca vi ele. Ele tá na bicicleta dele ali, vira e mexe sempre de cinza. Ele tem a batina preta e a cinza também. Já vi ele de branco também. Ele tem batina branca. É um dos poucos que usa aqui. Mas é também na região que ele tá ali, é quente pra caramba. Mas enfim, ele tá no todo caindo, né? Aham. Enfim, depois o São Bento, voltando à sua história, quando ele tinha seus 20 anos, ele se isolou numa gruta. Aí ele se tornou um outro tipo de monge. Bruno, sabe quais são os tipos de monge? Os 4 tipos de monge? Nossa, agora você me pegou. Posso conhecer ali, não sei a nomenclatura, mas vamos lá. Bom, na minha cabeça tem um nome de 3 dos 4, mas beleza, vou falar o que eu sei de cabeça, o outro não olho, o que eu não lembrar, eu olho aqui. Consulta. O primeiro são os anacoretas. Anacoretas. O que são os anacoretas? São aqueles que a gente chama de eremitas. Porque monge vem de monós, beleza, mas o nome mais grego é o anacoreta. Ele é o eremita que vive sozinho, numa gruta, isolado, no Monte Patmos, no Monte Athos. Tem um monte dele. Monte Athos é um monte lá onde tem, por exemplo, é um país de mosteiros. Nossa. Exemplos: Santo Antão, São Paulo Eremita. Santo Antão, São Pacômio, São Gregório Sinaíta, quem mais? Não, São Pacômio não. São Paulo Eremita também. Oi? São Paulo Eremita. São Paulo Eremita. Encontrou com muita... Eu lembro muito do encontro com Antão. Do lado feminino tem a Maria Egipsíaca. Tem a Pelágia. Nossa, verdade. Caraca, que legal. Uma vida totalmente entregue sozinha ao serviço de Deus, os anacoretas. Anacoretas, joia. O segundo tipo são os cenobitas. Esse aí eu conheço. Eles vivem no cenóbio. O que é o cenóbio? É um agrupamento ali, né? E existem cenobitas que são quase anacoretas. Que são pequenos, são tipo... Não, são uma vida semi-eremítica. Os monges de São Bruno. Os cartuchos. Os cartuchos, olha só. Por que eles são assim? Porque cada um tem a sua casinha, sua cela é uma casinha, você tem o seu jardim, o seu banheiro, eles só se veem na hora da oração comum e só se encontram no domingo. Nossa. Meio que forçado também, né? Pra você pra você não viver sozinho ali. Caraca, que da hora. É. Eles são Bruno, Os outros 2 tipos, eles não são monges de verdade, tá? Um deles são os giróvagos. Giróvagos? Giróvagos. Caraca, essa aí é novidade. Vamos juntar 2 nomes, giro e vago. Giróvagos são aqueles que ficam pulando de galho em galho, girando e girando, sem se fixar em lugar nenhum. Vamos lá, deixa eu entrar aqui, que agora eu preciso lembrar do terceiro nome. 4º, né?
Pela ordem é o Giróvago, terceiro, o quarto é o giróvago. Uhum. Eu vou pegar a definição aqui. Cenobitas se reúnem em grupos, anacoretas são sozinhos. O terceiro gênero é detestável, é os sarabaitas. Sarabaitas. Caraca! Que são os monges laxos. Que eles se dizem monges, mas só porque querem um certo prestígio por ser monge. Vão ser monge porque, sei lá, um amigo tomou um raio e morreu no lado dele. Tipo Martinho Lutero. Aí eles conservam fiéis às obras do século, são conhecidos por mentir a Deus pela tonsura. Ou seja, se vestem de monge, têm a tonsura de monge, vivem como monge, mas o coração está pegado às coisas do mundo. Nossa, caraca. É a definição dos giróvagos, né? Por toda a vida se hospedam nas diferentes províncias por 3 ou 4 dias nas celas de outros monges, sempre vagando e nunca estáveis, escravos das próprias vontades e das seduções da gula, e em tudo piores que os sarabaitas. Caraca, 2 bom, 2 ruim. É. Então, os monges, por exemplo, vamos só dar nome aqui. Então, os monges cenobitas, que a gente deu exemplo, então, pode ser os próprios beneditinos, né? Sim. Os trapistas, cistercienses, os monges lá do Instituto do Verbo também, são cenobitas. Sim. Né? Então, Qualquer ordem que eles virem uma pequena comunidade são cenobitas. Porque eu queria lembrar o significado etimológico do cenóbio. Mas o cenóbio é o local onde eles ficam. Também as carmelitas, né? São cenobitas. Sim. Ali. Os carmelitas. No ramo feminino ali. Que bacana. E aí esses outros 2 ruins aí a gente não precisa dar exemplo. É melhor que a gente nem fale. Se bem que a gente começar a falar, né? Vejamos que tem uns que nem hábito usa, não se fecha em lugar nenhum. Fala que tem programa Fob Zero de Jesus. Usa a camisa vermelha. Qual é, bofe? Tá bom. Ai. Então tá, bom, seguimos. Ok, quando ele se isolou, ele foi viver uma vida anacorética. Ok, então ele ficou, se não me falha a memória, 3 anos. E o lugar onde ele ficava ali, no Monte Subiaco, era tão difícil de chegar, mas tão difícil de chegar, e era tão longe da moradia do monge romano, que para São Bento se alimentar, ele tinha que receber o alimento vindo por uma cesta. Um pão que era colocado numa cesta, que o irmão romano tirava da sua própria ração diária para alimentá-lo. Ou como assim a sua ração diária? O monge ele come sempre, ele tem uma medida do que ele pode comer, do que ele pode beber e do que ele pode dormir, do quanto ele pode dormir. Nossa, mas por que essa vida tão assim, tão regrada, tão estrita? Bom, é a disciplina da vida. Exato. Tá vendo como porque não pode ser comunista? É a liberdade dele. Ele escolher, e é uma adesão livre. Não chegou Deus, eu quero que você viva assim, tal, um Deus bravo, falando, ordenando, assim. De certa forma foi, né? Mas não foi mandando. Mas não é com essa imposição, né? E outra, a adesão é livre. Sim, da liberdade, a plena adesão ali. A pessoa quer fazer isso. Sim, a adesão é livre, mas o chamado sempre vem de Deus. A iniciativa sempre é de Deus. Concordo, o que nos basta é não atrapalhar. Exato. Com sorte, né? Porque a nossa tendência é atrapalhar tudo, fazer tudo cagado. Sim, exatamente. Por isso que esse lance que você fala da livre... Como é que é o nome? Você falou tão bonito, da livre adesão. Livre adesão. A gente pode resumir do jeito mais chula, para de atrapalhar Deus. Deixa pra quem sabe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A única ação inteligente que você pode fazer é parar de atrapalhar Deus. Obedeça, né? 4 letras que você precisa saber. O-B-D-C. Você sabe quais são as virtudes monásticas? Nossa, eu tô cortando muito o assunto aqui. Não, mas não tem problema, tá tudo dentro do... Ao contrário do que dizem e do que professam hoje, que são os 3 conselhos evangélicos, de pobreza, obediência e castidade, as virtudes monásticas de São Bento são 3 diferentes. Uma delas é parecida, né? Que é a obediência, silêncio e humildade. Nossa. São esses 3 votos monásticos. Nossa, fazer voto de silêncio é... Caraca, que da hora. É outra vida, né? É outra... Pois é. Meu Deus. Enfim.
Depois desse tempo que ele ficou ali, né, a fama dele começou a se espalhar também. Por quê? Porque ele foi descoberto. Né, isso falando da gruta, né? Ele foi descoberto por alguns pastores. Não, pastor de ovelha. De ovelha de verdade. Não... Sim. Entendeu, né? Não tinha protestante nessa época, né? Graças a Deus, né? Porque ele já tinha pra caramba. É. Mas enfim. E eles foram lá, descobriram São Bento e começaram a frequentar lá pra pedir conselhos, orientação, direção espiritual, porque se sentia ali e tal. E só fazer um parêntese aqui, só pra esclarecer um fato. Isso quer dizer que porque ele vivia ali, ele faltava missa? Não, porque quando uma pessoa é monge, pelo menos no domingo ela sai do seu eremitério para ir até a missa. E naquela época só tinha missa de domingo. Também tem essa. Enfim, fechado esse parênteses. Tinha uma ordem, uma congregação ali do lado, que o abade deles tinha morrido há pouco tempo. Né? E eles ficavam assim, perdidos. Nossa, e agora? A gente precisa de um abade. Vamos lá chamar São Bento. Eles foram lá e convidaram São Bento para ser o abade deles. São Bento falou, não posso, porque os costumes de vocês são bem diferentes dos meus. Não vai dar certo, não vai dar liga isso aí, vai dar ruim, não vai dar bom. Mas eles continuaram insistindo. Até que um dia ele pegou e foi. E aceitou, e começou a dirigir ali. Só que os monges, assim, não estou fazendo juízo de valores, mas eu acho que eles eram sarabaitas. Porque eles eram meio molengas, não queriam nada, começou a achar ruim de São Bento colocar disciplina. E quando se fala de disciplina, não é ele botar as pessoas em ordem, é as pessoas se baterem mesmo. Né? Tipo, uma vida de asceta. Mas, quer saber? Vamos matar São Bento. Vamos envenenar o vinho dele. Porque daí... Pensa comigo, se ele morrer aqui, a fama de santidade dele vai ficar no nosso mosteiro. Olha aqueles sarabaitos, filhos de uma... Olha só. Eu pensei bem em fazer uma brincadeira, mas Sarabaiz parece quase Sarabaiz. Se fosse em espanhol seria bem próximo. Mas enfim, daí apresentaram o cálice para ele, e como era costume, ele fez a bênção. Por isso que é importante a gente benzer os alimentos. E sim, a gente pede a bênção aos alimentos e o sacerdote benze os alimentos. Tem essa distinção. Sim. Até porque se você não faz isso, você come feito um animal. Né? Enfim, daí ele segurou, colocou o cálice na mesa, estendeu a mão sobre ele e fez o sinal da cruz com a outra. Nisso, parece que deram uma pedrada sobrenatural, invisível, e a taça se partiu. Nossa. Aí ele percebeu a maldade e ele, com aquela voz plástica, tipo do monge de confessão. Por que fizeram isso, meus filhos? Deus tenha piedade de vocês. A partir deste momento eu não sou mais o abade de vocês e que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. A partir de hoje termina nossas relações. Pegou e foi embora. Ficou condoído por causa do pecado deles, não ficou chateado porque fizeram mal pra ele. E essa foi a primeira tentativa de matarem ele. Nossa. E isso tá na medalha de São Bento. Tem o cálice com a serpentezinha, que é o veneno. Corte pra eu pegar na minha. É isso mesmo. E depois disso, ele saiu dali, foi seguido por outros monges piedosos. Abençoada pelo Dom Dionísio, essa daqui. Que legal. E inclusive ele foi e fundou um outro mosteiro ali, em Subiaco mesmo. E ali em Subiaco, Aí ele já veio, já começou, gostou da vida comunitária ali? Seguiram ele, né? Inclusive São Mauro e São Plácido. Tem dois santos que seguiram ele nesse momento, que eles se tornaram santos porque foram aliados. Fundou uma pequena comunidade. Saíram do Saravá lá e foram trazer ele. Que bom, tinham virtuosos ali então. Pois é, existiam virtuosos. Lembra-se que os pastores e o próprio monge romano, eles também cuidavam, ensinavam São Bento, e os pastores iam pedir conselho e direção. E isso causou inveja até num outro padre ali, mais pra frente. Um padre. O padre Florencio, ele começou a falar mal de São Bento. Começou a espalhar mentiras sobre ele. Mais do que isso, ele mandou um pão envenenado para São Bento. Mandou esse pão envenenado e Bento pegou, acolheu, falou muito obrigado e levou para dentro. E todos os dias, à hora de comer o pão, vinha um corvo ali das redondezas para comer da mão de São Bento. São Bento pediu,
para que ele pegasse esse pão e levasse para longe. Uhum. O corvo, ele ficou crocitando, fazendo barulho de corvo, ali em volta, como tentando pegar, mas parece que não conseguia, né? Parece que tinha alguma maldade de que não deixava ele nem pegar. Sim. Aí, São Bento continua insistindo, vai, leva pra longe, onde ninguém possa achá-lo. Uhum. Beleza, o corvo catou no bico e levou pra longe. Depois de umas 3 horas, ele voltou e recebeu a parte da comida, são e salvo, como se nada tivesse acontecido, e recebeu a ração daquele dia da mão de São Bento. A partir depois daquilo, São Bento começou a ser perseguido mais e mais pelo tal Florencio. Tanto que ele chegou a colocar 7 garotas nuas dançando dentro do jardim do mosteiro para fazer com que os outros monges se perdessem. Caraca, vai achando que a sua vida é fácil? Vai achando que a sua vida é fácil. São Bento percebeu que isso era só por causa dele e falou, não, eu vou me retirar. Ele saiu dali e foi para outro canto, né? Nomeou outros superiores, espalhou os monges ali para eles não se perderem. Beleza. E foi embora. Daí, esse padre Florencio, né? Esse sacerdotezinho aí, né? Esse quase amaro, não sei, não tô fazendo juízo de valor, mas vamos lá. Calma. Ele estava ali, debaixo do seu porte, como que é porte em português? Enfim, na área da casa, um cobertinho assim na frente da casa, sentado lá vendo São Bento ir embora. E viu lá, ficou feliz da vida e tal. Aconteceu que a cobertura, só de onde ele estava, caiu. E ele morreu. Aí que vem a parte legal. Daí o Mauro... Aí que vem a parte legal. Vai vendo. Mauro foi correndo atrás de São Bento, que ele tinha andado só, sei lá, 10 léguas, não era muita coisa. E deu a notícia. São Bento ficou muito triste, por 2 motivos. Primeiro, pela morte desse pecador que se perdeu. E depois, mais triste ainda, porque Mauro se contentou com essa morte. Mas ainda assim, ele seguiu e fundou a abadia de Monte Cassino, que é a abadia mais famosa. E é ali que começou a boa parte, né? a parte maior do serviço, né? Foi ali onde ele escreveu a regra e tudo mais. Ele tinha uma irmã gêmea, que é Santa Escolástica. Melhor nome. Melhor nome. Não acho o melhor nome porque eu não gosto da Escolástica, mas tudo bem, não gosto dos pessoais. É o nome. É a Santa que faz escola, cara. Aí é da hora. Tem a ver com a regra, essa escola, esse escolé. Ou escolher. É da hora, eu gosto muito da figura de Santa Escolástica, né? Porque é uma santa com báculo. Por quê? Por que ela tem um báculo? Abadesa, né? E ela é abadesa, ela tem a mesma dignidade de um bispo. Exatamente. Enquanto o bispo é rei e o abade, por a natureza ali, ele é um bispo, de certa forma. Ela também ela é uma rainha. Exatamente. E é sensacional ver essa figura, né? Foi a primeira santa, assim, que eu vi com um báculo na mão. Né? Então eu falei, nossa, e eu fui atrás e descobri isso mesmo. Eu falei, caraca, é santona, hein? Não conheço nada, eu sei que ela é irmã de São Bento, tá? Mas isso me marcou, mas é algo que... essa dignidade mesmo, né? E aí fala, não, porque acha que a igreja é machista pra caramba. Se a igreja é machista, vai ver o que os gregos, os pederastas, faziam com as mulheres. Se a igreja católica é machista, a mulher mais digna que fez o ser mais digno depois do Cristo que fez essa terra foi quem? Uma mulher. E ela pegou a mesma ordem de São Bento e aplicou no ramo feminino. É legal o episódio que ela visita São Bento e olha o poder da fé e da oração dessa mulher. Ela sabia que ela ia morrer. E ela gostava muito do irmão, né? Porque eles eram muito próximos, eram muito virtuosos e tal. E tinha uma casinha ali onde eles se encontravam, que é no meio do caminho, digamos, entre os 2 mosteiros. O mosteiro da ordem masculina e feminina. E ali eles se encontraram. São Bento, ele precisava voltar para casa. Voltar para o mosteiro, para as obrigações. E por mais que a vontade fosse grande de continuar ali com a irmã, ele obedeceu o dever. Ela, porém, sabendo que ela ia morrer, ela rezou com tanta fé que caiu uma chuva torrencial que impediu que ele saísse dali. Olha só. E os dois ficaram conversando até altas horas e naquela mesma noite ela morreu. Nossa. Olha a fé. Ela sabia que ia morrer e o último desejo dela era ter um encontro e uma conversa santa com seu irmão. Olha só. É fé. E você achando que irmão só se bate. Exatamente. Olha só a relação de irmãos, né? Isso sim que é amor de irmão.
Aham. Nossa, é muito bonito. E isso não é coisa da minha cabeça, tá? No livrinho aqui, A Vida de São Bento, de segundo São Gregório Magno. Claro que ele tem mais detalhes. Né? É lógico. Como eu já me enrolei demais e estamos só na contextualização. Só no prefácio aqui, né? Enfim, e é isso. São Bento, né, ele morreu naquele mosteiro. Não morreu naquele mosteiro, ele fundou outros, né? Mas aquele continuou sendo o mais importante. Sim. E ali, o que ocorreu naquele mosteiro? Ele fez a premonição de que ele seria destruído. E de fato foi na Segunda Guerra, porque sofreu um bombardeio. Só que, por ordem de um superior, ou melhor, por ordem do Papa, que seguiu essa profecia de São Bento, sabia que tem alguma coisa ali, a comunidade toda foi movida. Então o mosteiro foi destruído e nenhum monge se perdeu. Nossa. Caraca. E depois eles reconstruíram todo o trabalho, ainda tá hoje lá. Se você procurar no YouTube, você consegue fazer esses tours virtuais. Sim, procure lá, é bom ter. Aí tem um lá que tem um monge brasileiro que, por ignorância da equipe de TV, falou que ele era guia da ordem de lá, mas ele é brasileiro. Nossa. Eu sei porque ele foi dar uma palestra no Centro Dom Bosco. Olha isso. Mas enfim. E foi lá que ele escreveu a regra, né? Sim. Que é o grande... a grande luz, né? Que vai... Sim. A regra de São Bento não é a primeira grande regra monástica, tá? Da mesma época ali, que talvez até tenha inspirado, é de São Pacômio. Só que São Pacômio, ele é da igreja grega, né? Então, o monaquismo, assim, na sua forma mais conhecida, começou na igreja grega, né? Ou na igreja oriental, vamos falar de forma geral, né? Por causa do deserto, os monges do deserto e tal. São Bento fundou a primeira comunidade monástica oficial no Ocidente Grande. Né? Tinha aquela comunidadezinha ali do São Romano, do monge romano, né? Isso não podia se chamar no seu nome, uma ordem, né? Claro. E só falando, dando uma luz aqui para as pessoas que não sabem, o que é essa regra, né? O que acontece? Quando é fundada uma ordem, né, o fundador, ele está instruindo ali, né? Ele organiza, vai passando os valores, vai passando realmente como uma regra, né? É aquilo que é para ser seguido por aqueles que se vinculam ali. Então, cada uma dessas ordens, institutos, congregações religiosas tem uma regra a seguir. Sim, mesmo que não tenha um nome, regra específico, né? Sim. Porque, por exemplo, o Verbo Encarnado, eles não têm uma regra, eles têm um diretório. Que não deixa de ser uma regra. Exatamente. Outro nome. Exatamente. E é um conjunto de normas e valores ali que é importante. A Igreja Católica tem também, tem ali, tem o catecismo e tem o Código de Direito Canônico. São situações diferentes, né? Assim, não é bem regra, né? Porque o direito canônico, ele realmente é uma questão... mais processual. Exato. Mas eles se complementam ali. Um ele dá a hermenêutica e o outro ele dá os processos, né? Então eles são os meios com que a coisa acontece. Sim, mas eles não são bem uma regra nesse ponto de vista. Eu digo porque regra... o catecismo, veja bem, o catecismo ele é uma explicação da doutrina. E aliás, o catecismo de São João Paulo II, dizem todo mundo, não, é um super catecismo e não sei o que lá, só que ele é difícil, é filosófico, teológico para um povo burro. Para o povo burro de hoje... Falta pro Didaquê. Não, Didaquê, beleza, ótimo, mas se você pegar o de São Pio X, a doutrina é a mesma, não mudou absolutamente nada, mas a forma como é apresentada é mais fácil para o povo burro de hoje em dia. Sim. E eu me incluo no povo burro, porque eu tenho dificuldade. Eu digo nessa questão de regra, não pela questão processual, mas pelas punições também, por aquilo que deve ser seguido ali objetivamente. Né? Então ele dá os caminhos, ele mostra também, poxa, a dignidade, a forma, por exemplo, como é conduzido, como devem ser as conferências, como devem ser os seminários, todas as coisas ali. Então ele dá certas regras ali e estipulações. Então ele, de certa forma, estou só tentando trazer uma analogia para o pessoal enxergar ali a coisa. Tá? Mas também tem a regra, por exemplo, São Francisco de Assis, ele fez a regra franciscana. Há muito custo. Há muito custo, né? Quem viu o filme, né, sabe ali, vê uma leve representação. Mas todos os institutos, ordens e congregações, eles precisam ter essa regra, porque é essencial que o carisma seja seguido fielmente, né? Aquela ordem ela não pode se perder. Então, por isso que é importante ter ali essas normas, né? E isso para a gente ver também novas fundações, novas comunidades,
prelazias, institutos e afins. E sempre tem essa regra, essa norma geral. Sim, Tá? a regra e norma geral sempre tem, que é um ordenamento jurídico, é um ordenamento. Mas tem um ponto de divergência aqui que deixa a regra fora desse contexto. Porque o Código de Direito Canônico hoje que existe, ele já, na verdade, ele já é uma adaptação de algo que foi construído já há muito tempo. E ainda assim, isso não existia na época de São Bento. Sim. Na época Foi de São São João Paulo Bento... II também que fez o... Sim, ele atualizou. Já Fez tinha a antes, que é atualização. do Tridentino, se não me engano. Ou um pouco posterior ao Tridentino. Mas veja, a regra de São Bento e a sua vida monástica, e pelo fato deles cuidarem e zelarem do conhecimento para que ele não se perdesse, ele foi um inspirador de todo o ordenamento jurídico das outras nações. Então, indiretamente, ele é sim responsável pelo Código de Direito Canônico que a gente tem hoje, todo tal. Sim. Mas naquela época, o que ele regulava? Não era um ordenamento jurídico do mosteiro. Era a vida. Ele fazia a conversão dos costumes. Como assim a conversão dos costumes? Sabe aquele papo coach? Não dá pra você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Resumo da ópera. Tá? Aula básica de direito. Como nascem regras, leis, tal, não sei o que. Nasce a partir do quê? Costumes! E as pessoas que não têm o que fazer. Exato. primeiro são costumes e essas coisas vão virando lei, né? Então, é bem isso, né? Então, usos e costumes, depois vai virando... Depois que se torna uma coisa usual e comum, isso acaba virando lei. Exemplo chulo e péssimo. Antigamente, bigamia era crime. Então, você casar 2 vezes era crime. Tá? Então, hoje não é mais. Quer dizer, você é uma nulidade civil, você não consegue casar 2 vezes, porém não é passível de crime. Então, você não vai preso por tentar casar 2 vezes. Tá? Mas, o que aconteceu? A sociedade foi se degradando e o negócio que antes era impossível de se pensar foi se tornando usual e caiu a lei. Tá? Enfim, só um exemplo. Fecha a aula de direito aqui. Tá? É o motivo, deixa quieto. Mas ó, uma coisa importante falando dos costumes, quem se aplicava a regra? Os monges. Não era uma regra que era aplicável a todas as outras pessoas. Exatamente. Tanto que, qual foi a primeira regra que existiu meio que no Ocidente? O direito romano? Agostiniana. Tá falando de monges aqui. Ah, tá. O direito. A cabeça do advogado. Tá bom. Não, sim, o direito que a gente tem hoje é o direito romano, que foi aperfeiçoado do grego, né? Mas enfim, essa regra que veio para o Ocidente foi de Santo Agostinho. Tanto que isso é uma curiosidade saindo de um santo para outro. São Domingos de Gusmão, quando ele foi fundar a sua ordem, ele tinha a opção de escolher entre a regra de São Bento e a regra de Santo Agostinho. Só que a regra de Santo Agostinho ele escolheu justamente porque era a regra dos cônegos regulares. O que é um cônego regular? São padres diocesanos que decidem por livre, espontânea vontade, seguirem uma regra quase como monástica. É o que a gente hoje chamaria de congregação. Né? E a regra ela é boa justamente porque ela ordena os costumes e a vida. O que está contido na regra de São Bento? O ordenamento interno do mosteiro, né? Originalmente não contém a parte final, que diz como deve ser o porteiro, a hospedaria e tal. Sim. Mas ali está a regra de como é para ser feito a salmodia, em que momento se deve rezar, em que momento se deve punir o monge, em que momento, ou melhor, qual é a responsabilidade do abade, os 4 tipos de monge, quanto ele deve comer, quanto eles devem beber, a que hora eles devem fazer as orações. Nossa. Isso que é a regra. Isso não é normal do ser humano. O ser humano não é um ser humano reloginho assim. Sim. Só que ali, fazendo isso, tinha um proveito espiritual tão grande que você exercia uma virtude da ordem, da obediência, do silêncio e da humildade, que isso tudo atrelava, criava o quê? Santos. Qual que é o primeiro grau da humildade? Segundo a própria regra de São Bento. Obediência? O primeiro grau tem a ver com obediência, mas é você saber que Deus te vê o tempo todo. O pai de Santa Teresinha, São Luís Martin,
na sua relojoaria, ele tinha uns papeizinhos escritos assim: Deus videt me. Deus me vê. Tendo essa noção de que Deus te vê e tendo esse pensamento, isso é uma prática espiritual antiquíssima chamada exercício da presença de Deus. Nossa. São Lourenço da Ressurreição levou isso tão a sério que ele foi santo só por causa disso. Caraca. Tem o livrinho dele, a prática da presença de Deus. Os carismáticos agora estão todos cantando que ele é da Ribeira, né? Agora, Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Bom, mas errado não tá. Errado não tá. Mas aí que tá. É só o jeito, né? O importante é lembrar. Mas realmente, quantas vezes, né? A gente acaba esquecendo que Deus tá ali, olhando o tempo todo, né? Só lembrar do Salmo, né? Que tem mais conhecido na versão cantada, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, se eu me sento, eu me levanto, conheço todo o meu ser, tal. Esse pensamento é o primeiro degrau da humildade. Porque você começa a ver o seu nada e o grande de Deus. Sim. E sabe qual que é a parte mais legal dessa regra de São Bento? É que ela foi tão importante que ela deu origem a praticamente todas as outras ordens. Mesmo que não seja beneditina, adaptam uma versão. Sim. Só que, tristeza, tudo decai nesse mundo, né? Tudo apodrece, tudo fica ruim, tudo fica laxo e tal. Então, sei lá, isso foi no século V, né? Quinto e sexto, né? Que ele viveu. 6 séculos depois, tava meio caído as coisas, né? Ninguém se preocupava mais com a regra e tal. Aí vem 3 monges, né? Rebeldes, né? Eu queria muito lembrar o nome deles, mas não me lembro agora. Meu Deus, eu sei que eles eram muito bons. Enfim. E na cidade de Citeaux... tem no de São Bernardo, né? E eles fundam um outro mosteiro na cidade de Citeaux, né? E viram monges cistercienses. Que nada mais é do que a ordem beneditina, ou ordem de São Bento, da estrita observância. Exato. Como assim estrita observância? É a observância da regra. Ou seja, eles pegam a regra e voltam aos seus princípios. Exatamente. Claro que isso não faz muito sucesso, né? Porque ninguém quer ter vida, todo mundo quer vida fácil. Exato. Até vir São Bernardo. São Bernardo do Claraval, né? Sim. Clairvaux, o nome da cidade em francês. Né? E São Bernardo do Claraval também, seguindo... Melífluo. É sensacional esse título. Mas sabe que ele é tipo São Francisco de Sales, Eu né? sei, É um eu colérico que na base da porrada ficou bonzinho. Você já leu as poesias dele? São Bernardo? Nossa! Realmente, você vê as palavras ali, porque é texto, né? Agora imagina ele dando paulada. Porque ele era colérico. Você vê ali Claro. na vida, ele era colérico, assim como São Francisco de Sales, mas com um exercício de violência contra si mesmo, e ele consegue se tornar doce. Exato. É algo assim, é virtude heróica, cara. Virtude heróica. Tanto que quando fizeram a autópsia de São Francisco de Sales, o... Pâncreas? Não. Não, ai meu Deus. Onde Fígado. da pedra? Rim? Não, outro. Vesícula? A vesícula dele tá bem empedrada. É. Era uma pedra, não tava com pedra dentro. Era uma pedra. E a mesa dele já tem cheia de marca de unha por baixo. Esses coléricos, né? Só a pausa aqui, beijo, amor. Mas enfim, isso é algo muito bom. Só que mais pra frente ainda, surgiu uma outra ordem, não uma outra ordem necessariamente, mas uma estrita observância, mais estrita ainda, na trapa. Né? Que são os monges trapistas. Exatamente. Tá, monges trapistas. Ai, tá. Os monges trapistas são mais conhecidos por causa da cerveja. Melhores cervejas desse mundo são feitas por monges, gente. Não é à toa. Não é à toa. Já tomou uma cerveja de trapista? Não tive a oportunidade porque eu acho muito caro. Realmente. Mas tem uma marca que chega bastante, que é a Latrap. Latrap chega. Tem mosteiro, eu sei que tem na Turquia. Eu sei que tem mosteiro trapista que faz lá. Mas a Latrap, eu não sei se é na Bélgica. Eu acho que é Bélgica também, que tem um mosteiro lá. Mas sensacional a cerveja, cara. Sensacional. E o que acontece? No mosteiro, quando você pode ir lá e fazer como se fosse
Não um hotel, mas eles têm como se fosse uma pensão ali. Uma hospedaria. Uma hospedaria, exatamente. Você consegue dormir lá. Você não entra dentro do monastério, lógico, mas tem uma área comum ali que você pode conhecer ali e tal. Então é bem bacana. E uma das partes da regra de São Bento Uhum. é que você tem que receber as visitas como se recebesse o próprio Cristo. Nossa. Por isso todo mosteiro beneditino tem uma hospedaria. Aham. Porque faz parte da regra. Sim. E nessa mesma hospedaria é Bacana. quando os noviços ficam, antes de serem noviços, quando eles são ainda Postulantes? postulantes. Bom, por causa do Emaús, eu conheci o pessoal de bastante lugar. Tem Itaporanga, tem um... É Itaporanga? Eu sei que é o Emaús de Itaporanga, mas eu não lembro, é Otuí lá. Mas tem um Itaboraí? mosteiro... Hã? Itaboraí? Não, é pra frente de Itapetininga e... Itaporanga e não. Itupeva? Eu tô seguindo a Castelo. Eu peguei a Castelo, virei à esquerda pra Itapetininga, tô indo pra frente, mas não lembro. Mas eu sei que era o secretariado de Itaporanga ali. E Itapeva. Itapeva. Tem um mosteiro É uma empresa que me lá. cobra até hoje. Isso aí. Eles têm um mosteiro cisterciense lá. E um rapaz do Emaús, que fazia parte, ele entrou. Ele ingressou lá e tal. Então o pessoal viu todo esse processo, né? E é belíssima a capela. Eu não sei se pode chamar de abadia. Ali, não sei o nome correto. Mas a igreja ali que eles têm, o monastério, é belíssimo. A abadia é onde fica o bispo, onde fica o abade. abade. Ou seja, a abadia de Monte Cassino. É o monteiro todo, é o mosteiro Sim. todo. Enfim, e É eles a veem... construção mesmo. A capela é capela. Sim. Ou coro. Mas, enfim, e todo esse processo, tudo foi bem bacana, porque então, o Emaús não é um movimento que gera muitas vocações, assim, de religiosas, né? Porque o negócio do movimento é justamente evangelizar famílias. Então, vem a família toda, tal, cresce, aí casa dentro do movimento e tal. Então, mas quando sai uma vocação religiosa é muito bonito de se ver. Então foi vendo esse processo, aí vinha a foto do cara, recebeu o hábito de oblato primeiro, né? Que ele ficou um tempo como oblato. Essa diferença. Bom, oblato, o que é o oblato? Ele é um obreiro, é um leigo consagrado, né? Adaptando ali, né? Ele tá ali e tal, então tá começando. Você tá mastigando. Eu tô jogando. Tá certo, não tô criticando, você tá mastigando. Tá certo, tô concordando com você. E ele recebeu o primeiro hábito de oblato, ficou lá um tempo e tal, não sei o que. Depois ele começou, postulante e tal, e aí ele adentrou, recebeu lá os escapulares cinza, é mó bonito. É bonito pra caramba. Então, eles têm esse contato. E tem aqui perto, poxa, dá pra ir visitar a gente. E outra figura que foi trapista também, que a gente não se lembra, nosso saudoso e querido Dom Henrique Soares. Sim. Ele foi trapista. E aí que tá, saiu da trapa um tempo, e um tempo depois foi sagrado bispo. Né? A gente tem essa figura ali de um sacerdote duro nas palavras, mas que era de um bom humor ali, de uma presença que alegrava, né? E realmente as suas palavras diretas e retas ali, mas que um santo homem ali que ele passou e viveu isso na trapa também. Então é muito bacana ver que tem esses exemplos. E outro também, esse eu gosto muito, São Rafael Arnaiz. São Rafael Arnaiz, ele não foi ordenado sacerdote ali dentro, ficou como oblato, mas um homem que se aproximava de Deus descascando nabo. E aí que tá. Qual que é o exercício principal dele? O exercício da presença de Deus. Exato. E aí que tá. É sensacional. Você ler e se aproximar dessas vidas e olhar pra isso e falar, nossa, e comparar com a sua vida, né? Nossa, como que o povo hoje tem esse péssimo costume de rebaixar o que os outros veem pra te colocar no mesmo nível. Não, eu não sou, o fulano, ele reza, estuda pra caramba, não sei o que, mas pra que fazer isso? Que exagero e tal. E aí ele vai baixando o nível pra ele não se sentir tão mal. Eu chamo isso de ditadura da mediocridade. Total. Essa foi a primeira teoria que eu formulei sozinho. Nossa, mas aí que tá, vai rebaixando todo mundo só pra se sentir menos pior.
Ou ainda, você não pode se destacar porque você está sendo... A sua vaidade cresce. Elogiar não, a vaidade cresce. Nossa. Mas... Isso causa problemas de escrúpulo, você sabe, né? Total. Porque assim, você acaba introjetando esse negócio. Uhum. Passei por isso, obviamente, por causa que isso é um mal que tem na renovação. Porque assim, não sei quem estamos iniciando a renovação ou não, mas dentro da renovação tem muito esse problema de as pessoas se deixarem levar por serem vistos, por estarem à frente, por estarem em evidência e tal. Então, qual que é a melhor defesa? Não, vamos parar disso, não vamos enaltecer. Só que, né, se pesa demais pro outro lado também, caga, né? Tem os... Mas enfim, é a vida. A gente sabe, enfim, quando fala de extremos é sempre ruim. Eles são tão longe que se aproximam. Exato, acham que é uma linha, um oposto. Não, é uma ferradura, cara. Quase se tocam ali. Pois é. E pra quem tem tendência à pusilanimidade, que é o meu caso, essa de escrúpulos é... Nossa, total. Gente, né, enfim... Quando a gente se revolta, a gente vira os santinhos. Sim, ou como o Ítalo costuma falar, né? Ninguém é tão merda assim que não tenha nada de bom, né? E ninguém é tão bom que não tem nada de merda. Exato. Mas enfim, qual que é o grande centro ali da regra de São Bento? Se nós pudéssemos resumi-la em 3 palavras, quais seriam? Ora et labora. E o que significa ora et labora? Reza e trabalha. Reza, trabalha e reza. Isso quer dizer que vai da igreja pro trabalho, do trabalho pra igreja, né? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Bom, pro monge é isso mesmo. Isso se chama numerário. Opus Dei. É esse o nome. Adaptações feitas, mas no fim é a mesma coisa. Mas o que significa esse ora? O que se ora? A gente pode fazer uma analogia com o ócio e com o negócio. Qual que é o ritmo ideal, por assim dizer, de uma vida com 24 horas? 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de oração. Não é à toa que eles têm 7 momentos de oração durante o dia. Né? Ok, na verdade você pode dizer que são um pouco mais, né? Porque não são só as horas litúrgicas, né? Sim. A salmodia, enquanto oração vocal, não conta como oração propriamente dita, mas apenas uma preparação para a oração silenciosa que é feita depois. Né? Que é o que a gente chama de Lexio Divina. Onde surgiu a Lexio Divina? Do jeito que a gente segue, regredinha. São Bento. E é justamente isso, esse ritmo da vida. O ora é o ócio. É que a gente tem um problema péssimo de achar que ócio é preguiça. Falamos disso no Graça terça-feira. Não falo, já que tá fresco na sua memória. Não. Eu falei, mas eu falei groselha. Fala aí. Pô, fala aí, mano. Eu falei groselha, a Rafa me corrigiu depois. Eu só tô falando que a gente citou. Tá, me fala a sua groselha e vamos ver o que eu falo. Eu ouvi falando essa de negar o ócio, negócio. O que é o negar o ócio? Negar esse ócio negativo, né? Essa figura que foi... esse conceito errado que foi pintado de ócio, né? E aí eu vi uns caras falando que tinha que negar esse ócio e colocá-lo para trabalhar virando negócio, né? Então, umas piradas loucas aí. Essa pirada louca é justamente o misconception, o conceito errado do ócio. Negar o ócio nada mais é do que você trabalhar porque você tem que trabalhar. Você vai fazer aquelas coisas que são para seu sustento. Exato. Por que o mosteiro trabalha? Por que o mosteiro faz cerveja? Por que o mosteiro tem horta? Por que o mosteiro copia livro? Por que o mosteiro faz arte sacra? Por que trabalha com vela? Por que faz com busquines? Por quê? Porque precisa se sustentar, ora. Ora. Tem um negócio legal. Eu gosto muito daquela padaria dos monges no Instagram, que é o mosteiro... Onde que eles ficam mesmo? É no Paraná. Sensacional, é no Paraná. Como que é o nome lá? É do Dom Carlos Bonowitz. Bonowitz, eu gosto muito dele. Eu não lembro onde que é, mas é sensacional. Mas tem uma história que eles postaram lá que é justamente isso. Um monge foi visitar e viu lá os monges todos trabalhando assim, arduamente e tal. Aí ele chegou no abade e deu uma puxada de orelha. Como que é? Passagens bíblicas que ele cita, meu Deus, fugiu. Ai, que vergonha. Vixe. Ai. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo. Não sei o que lá. Me desculpe, irmão. Pode ir para a sua cela, você fica lá. Beleza, ele foi e sentou na cela. Ficou lá sem fazer nada. Passou 2 horas, ele começou a sentir fome.
Ele falou, nossa, mas que coisa. Será que eles não comem por aqui? Né? Ele ficou tranquilo. Será que hoje é dia de jejum e eu não sei? Passou um tempinho, ele saiu da cela e foi procurar o Abade. Então, Abade, vocês por acaso não comem? Ou que horas é a refeição? Mas nós já comemos. Nossa, e não me chamaram? Ah, me desculpe, irmão. É que aqui, como nós trabalhamos e nós somos muito apegados à matéria e ao trabalho, nós precisamos reaver as nossas forças. Por isso que nós comemos. Me desculpe se esquecemos que você, nessa sua santidade, precisava comer também. Que da hora. O monge se converteu, obviamente. É, lógico, né? né? Se tocou. Se tocou, né? Então, o que significa negar ócio? Negar o ócio é você negar o ócio. Exato. É pra que serve o dinheiro? Sim. Pra você não morrer de fome, ou melhor, pra você pagar suas contas e comer umas coisas gostosas. Pra isso que serve o dinheiro. Uhum. Claro que quanto mais dinheiro, mais coisas gostosas você come, né? Por isso que a gente fica gordo. Sim. Não que a gente esteja com bastante dinheiro, mas enfim, eu tô emagrecendo. É um detalhe. O ócio. Em grego, qual que é a palavra em grego para ócio? Não lembro. Em latim é otium, scolé. Ah, é verdade. Perdão, escolé. Uhum. Qual outra palavra é originada por essa partícula grega? Escola. Você vai na escola para alimentar o espírito. Não a escola de hoje em dia, né? Tipo a escola no sentido escolástico. Né? E esse momento de ócio produtivo, que é o que é tão enaltecido por aí nas empresas lá Google, é o ócio na sua forma mais tradicional. É você se dedicar ao trabalho do espírito. Como assim o trabalho do espírito? É você rezar, é você estudar, é você ter uma vida interior. Só que a gente não vive de luz, a gente não é anjo, a gente tem que trabalhar, por isso que a gente faz o negócio. A gente nega o ócio. Ok, então daí a gente fala da conversão dos costumes associada com o ócio e o negócio. Dar esse ritmo à vida. Claro que eles não são tão ferro e fogo nesse sentido 888, né? Porque se você parar para ver, os monges... Vamos pegar os cistercienses, por exemplo. Não, melhor, os cartuchos. Ainda hoje eles têm as matinas. O que são as matinas? É a primeira hora litúrgica, normalmente às 2 ou às 3 da manhã, dependendo da estação. Nossa Senhora. Então, o que eles fazem? Eles vão dormir às 8 ou às 9, acordam às 2, começam a rezar, fazem esse ofício de trevas às vezes. O ofício das trevas é um ofício específico, às vezes cai nas matinas. Voltam a dormir e acordam às 6 da manhã, melhor, às 5 da manhã, para rezar as laudes. Então divide, não é... Sim, porque as matinas, elas têm que... Sim. As matinas são o que hoje são o ofício das leituras, na forma litúrgica. Ele era o primeiro ofício da noite. Ele era rezado no escuro, de cabeça. Caraca! Eram os mesmos salmos, então ele tinha que decorar. Tinha que decorar, é lógico, né? E a memória deles também era melhor. Lógico, os caras estudavam. Não, porque não tinha tanta coisa assim. Hoje em dia você bateu a dúvida, vai no Google. Ali não, você tinha que saber. Mas aí que tá. É justamente esse o decorar, né? Saber de cor, do coração. Do coração. Nossa. Se pegasse o padrão do homem médio daquela época com o de hoje, né? Meu Deus do céu. Não, do monge. Não, então. Sabe como que era o homem médio? Não, o homem, eu digo, do monge médio, tá? Padrão do monge médio. Posso fazer o comparativo aqui? Como era o homem médio? Se matava de trabalhar em época de semeadura e em época de colheita. Procrastinava. Quando era de verão, acordava às 9 da manhã. Ia dormir tarde pra caramba. Sim. Quando era época de colheita, de trabalho forçado, acordava às 5 da manhã e continuava trabalhando até o fim do dia. Detalhe que eles faziam isso cantando com alegria. Eles não tinham essa mesma observância de uma regra como os monges. Sim. Por quê? Porque a vida deles seguia o quê? A natureza. Exato. Um monge um pouco diferente. Sim. É que o padrão do homem médio é um conceito do direito, né? Você usa esse padrão para nivelar as leis. Então, mas é sério. Então, o padrão do homem médio é o quê? Ele sabe que matar é errado, logo quem mata foge a esse padrão. Então, é esse conceito, Então, você analisa por esse padrão do homem médio. Então, é um conceito. Na hora de eu falar, Então, substitui pro padrão do... nessa parte, sim, então, por isso que eu tô explicando. Então, o padrão do monge médio, tá? Daquela época pro homem de hoje.
Ok. Então- Era bem diferente. Aham. E eu aposto que um camponês daquela época era muito mais inteligente do que o intelectual de esquerda hoje. Desculpa. Fora os Desculpa. conhecimentos empíricos, né? Bem, Mas enfim, isso é muito bom. aham. Mas então, Rodrigo e Bruno, vocês estão falando dessas coisas aí. Vocês estão falando de São Bento, vocês estão enaltecendo essa figura, falando da construção do Ocidente, descendo o pau em comunista e tal. Mas e eu com isso? E o Kiko? E o Kiko, né? Tem uma moça no serviço que chama o Kiko, tá? E o Kiko, que da hora. Eu conheci uma moça com esse sobrenome. E o Kiko de sobrenome. E o Kiko com isso? E o Kiko tem com isso? Tinha que montar uma banda, né? E o Kiko, a Kemi, né? Ai, meu Deus, tô até perdendo a voz aqui, tô até perdendo o fôlego. Ai, ai. Enfim, onde estávamos? Não, na hora de trazer pro hoje. Trazer pro hoje. Nós temos que viver então como mongezinhos, monges urbanos? Olha, de forma análoga sim. Como assim de forma análoga? O que é uma forma análoga, Bruno? É uma analogia. Uma analogia é você trazer e comparar duas coisas, assim, que elas são diferentes na essência, né, ali, no que elas são, mas elas são situações que convergem para o mesmo lugar. Por exemplo, A gente pode comparar que, do mesmo modo que a nossa vida ela vai seguindo um fluxo, ela vai seguindo um caminho reto, nós podemos comparar com um rio que vai seguindo seu fluxo e leva até o mar. Isso é uma analogia. Ou uma forma figurada. Né? sim, forma figurada também. Mas uma coisa mais concreta ainda que a gente não se dá conta, que é uma analogia, pé de mesa e pé de gente. Exato. Ruga e pé de galinha. Exatamente. É diferente de um equívoco. Uhum. O que é um equívoco? Um erro. Mais do que isso, mas um exemplo. Manga de camisa e manga fruta. É verdade. Equivoco. Dois vocativos. Exato. A revista Mad brincava muito com isso. É? O pessoal tinha lá o literal, né? Aí tinha sempre um quadrinho desse, né? Ah, chupa essa manga. E tinha criança com uma manga de camisa na boca, né? Então tinha bastante disso. Isso é bacana. É. Mas enfim, como que nós podemos aplicar a regra de São Bento no dia a dia, Bruno? Faz alguma ideia? Tem algumas aqui, mas por favor, fale primeiro que... Fala sua, tô ficando até sem voz, tanto que eu falei hoje. Tá bom. Não, então, é justamente a principal coisa que a gente pode tirar daqui é essa humildade, esse primeiro degrau da humildade, olhar ali e lembrar sempre que Deus está presente. Isso é fantástico. Isso é belíssimo. E saber exatamente, se a gente olhar para a nossa vida e tendo essa consciência, realmente é algo que muda a nossa vida. Sabendo que Deus, por dois motivos, né? Primeiro, essa humildade de saber Deus está me olhando, está me vigiando, tá de olho ali, então eu vou dar o meu melhor. Né? E o segundo é fazer por amor a Ele. Fazer, poxa, então se Deus está me olhando enquanto eu estou trabalhando aqui, enquanto eu estou fazendo tal coisa, é estar naquilo, né? Como São José Maria Escrivá fala, né? Esteja no que fazes ali. Então fazes bem e esteja no que fazes. Isso é sensacional. É fora de série você ter essa consciência e aplicá-la. O segundo ponto é essa ordem. Não tem coisa melhor do que seguir uma regra, fazer uma planilha, organizar ali, do que a regra de São Bento. Ajuda ali esse 888 ali, que quem dera, quiçá a gente conseguir organizar a esse ponto. Mas, lembrando, nós não somos religiosos. Nós não temos, mas isso não quer dizer, eu não posso separar 8 horas, ficar rezando, não sei o quê. Ok, mas transforma a sua vida numa oração. É aí que tá. Você não precisa ficar lá rezando as matutinas, a hora nona, tal, não sei o quê, parar tudo que você está fazendo. Mas você pode estar sempre em oração. Você pode estar fazendo alguma coisa e lembrando de Deus ali. É algo que o Rodrigo sempre fala. Lembra de Deus que Ele se lembra de você também. Em cada pequena coisa, em cada ato, em cada coisa do seu trabalho, e utilizando essa regra como justa medida ali para você saber, poxa, tem a quantidade do que come, não sei o quê. Mano, trazendo a analogia, vai no nutricionista pra você ver. A Sabrina, amor, beijo, te amo. Ela fez ali meu cardápio alimentar ali, velho. Na hora que eu fui ver, eu falei, nossa, mano, isso que ela pegou leve. Eu falei, nossa, dá pra diminuir além disso. Né? E aí eu fui vendo as quantidades.
é isso, é você aplicar, justamente. E aí a gente acaba se sujeitando com coisas, com nomes aí, não sei o quê, sendo que tem muito mais, uma fonte muito mais rica ali. Basta pensar. E nessa coisa que você falou, uma coisa que me encanta até hoje, né? Uhum. Tipo, muitas coisas que a gente vê com outros nomes, o catolicismo já ensinava há muito tempo. Uhum. Por exemplo, a questão da medida que você falou aí da nutricionista. Uhum. Quando você pega, por exemplo, uma meta real, qual que é o método da meta real? É você viver como um monge, você medir as coisas. Contanto que no começo da minha conversão, eu pensei em escrever um livro, mas eu não concretizei. Bom, Deus sabe por quê. Jesus nos negócios. Porque quando você pega todas as coisas que são de motivação, de princípios do sucesso, produtividade, o estoicismo que está em voga hoje em dia, você pega tudo aquilo, coloca Jesus e transforma no modo católico, você percebe que eles pegaram o modo católico, tiraram Jesus e colocaram no modo pagão. Verdade. Exatamente. Você tem que fazer a engenharia reversa para entender de onde tiraram essas ideias. Exatamente. Tem umas coisas muito, muito pirada, muito nada a ver da neurolinguística, programação neurolinguística, que faz sentido. Já era falado pelos padres. Mas tem muita baboseira, né? Claro, e aí... Coisa quântica. Nossa, e aí pega a PNL e aí vira... Nossa Senhora. Eu não gosto muito de coisa de coach, mas tipo aquela frase de crenças limitantes. É um negócio que existe. Coisa de trauma, porque você se apega a um negócio, a uma verdade. Por isso que quando você pega a verdadeira verdade, você se liberta. Jesus apareceu! Que coisa! Que coisa! Que surpresa, mano! Sim. E, peraí, eu ia falar uma coisa legal. Sabia que dá pra você, enquanto pai de família, fazer exame de consciência com a regra de São Bento? Você comentou uma vez já, achei sensacional. O capítulo 2. Ele fala de como tem que ser o abade. Exato. Por quê? Porque o abade, ele é o responsável. Eu vou até ler um trechinho aqui. Só vamos na etimologia primeiro. Abade, né? Como que a gente... Abá. Nossa, abá. Papai, papaizinho, né? É um jeito carinhoso de chamar o pai. Né? Então vamos ser sinceros. Vamos fazer uma analogia aqui. É. No mosteiro, o abade é o pai. Sim. Quem é a mãe? O prior. O prior, né? Mas é esse jeito amoroso de chamar o pai, né? Então, a forma com que Abraão se dirigia a Deus, né? Também. Então, essa forma ali, não para deixar menos masculino o pai, mas pelo contrário, para demonstrar esse amor do filho em direção ao pai. Então, esse cuidado, esse gesto amoroso ali, né? Então, o abade, esse pai ali, né? E pai rígido. Vou contar uma historinha de São Bento daqui a pouco, que eu deixei para contar aqui. Vou ler o texto do capítulo 2. O abade, digno de presidir um mosteiro, deve lembrar-se sempre daquilo que é chamado e corresponder pelas ações ao nome de superior. Com efeito, cresce no mosteiro que ele faz as vezes do Cristo, pois é chamado pelo mesmo cognome que este. No dizer do apóstolo, recebestes o espírito de adoção dos filhos, no qual chamamos Abba, Pai. E já começa aí, fião. E a culpa dos filhos, do pecado dos filhos, ou mesmo da esposa, recai sobre quem? O pai de família. Exato. Já era assim com Adão. A Eva foi tentada lá, tal, ela deu trela, conversou com a cobra ali, que a serpente não devia ter falado nada. Tal, mas quem tá dormindo lá, bonitão, não cuidou, não protegeu a esposa do mal? Pois é. Então... um outro trechinho aqui, o versículo 7 desse mesmo capítulo. E saiba o abade que é atribuído à culpa do pastor tudo aquilo que o pai de família puder encontrar de menos no progresso das suas ovelhas. Nossa, entendeu, gente? É esse o ponto. A gente tem aí, basta a gente procurar. Há quanto tempo está escrito essa regra? Aí, 1.400 anos no mínimo. Então, aí que tá 1.400, um tesouro dentro da nossa igreja que a gente não aplica. E aí a gente cai no que? Mas a igreja católica é o que eu vou só no fim de semana, eu só vejo isso, não sei o quê. Pesquisa, estuda em Aca dos infernos. Aprende, poxa. Eu cansei de ver tanto jovem assim que podia chegar e ver a igreja assim como algo grande, mas ele só chegava lá e tinha duas coisas. Chegava na igreja,
Tinha 3 coisas. Ou é renovação carismática, ou é catecumenato, ou é grupo de jovens. Só isso que tinha na igreja. E a visão se resumia a isso. E não olha pra esse 2000 anos de história aí que tem. Ai, eu tô nhaca e tô Tá bravo. no momento eu. Ai, momento alborguete aqui. Tô louco, meu! Mas enfim, tem uma história de São Bento sobre um monge que ele vivia divagando na oração. Como assim divagando na oração? Como É que... isso que a gente tá fazendo. Tipo, é isso que a gente tá fazendo. Sai do foco bonito no começo. Fala desse tipo de monge, fala não sei o quê. Enfim. Mano, aqui é uma conversa, nós estamos cada um de um lado de uma mesa, só falta cerveja. Eu sei. Quando minha senhora tava longe, a gente tava comendo pastel. Papo de boteco isso aqui. Eu sei. É uma divagação. Enfim. Enfim, o monge, como que eles rezam? Eles fazem a salmodia, determinada hora canônica, e depois eles têm o momento da oração particular, oração privada. Um monge, não de um mosteiro beneditino, não no mosteiro do monge do pai Bento, mas num mosteiro, ele sempre ficava divagando. Ele ficava olhando para fora, ficava pensando nas coisas, ficava pensando em comida, fazia tudo menos rezar. Tipo, salmodiava e não rezava. Foi advertido várias vezes. Tem um jeito de ser castigado, né? Até você ser excomungado. O que é excomungado? Você é removido da comunidade. Que era a comunidade monástica, no caso. E beleza, várias vezes. Daí pediram para quem chamar a atenção dele. São Bento. São Bento admoestou ele, provavelmente por carta, né? Ou por palavras e tal. Mas não durou 2 dias, ele voltou a se perder. Aí foram dedar, né? Para São Bento. E ele assim ficou cabreiro, né? Desculpa, São Bento, mas ficou bravo. Eu vou lá e vou admoestá-lo eu mesmo. Fui lá e viu o tal monge. E viu o quê? Que quem estava puxando ele era um diabinho. Puxando ele pela ordem do manto, pela orla do manto. Que ele perguntou pros dois que chamaram ele: vocês não estão vendo aquilo ali? Não estamos vendo. Pois então, rezem e peçam a Deus para que vocês também vejam. Os dois rezaram durante, sei lá, tem um período aqui, mas eu não lembro. Um deles, acho que foi o Mauro, ele viu o diabinho puxando ali. Chama de pretinho, mas é a linguagem da época, hoje em dia não pode. E tinha ali um diabinho puxando ele. Sabe como São Bento resolveu isso daí? Catou uma vara, sentou nas costas do monge, mas bateu tanto que esse pretinho foi embora, saindo como se fosse ele que estava apanhando. E depois falou que o quê? Tem demônios que só saem à base da vara. A irmã Thaís me falava isso também. Ela advertia, falava assim: você toma e tem na sua vida, senão é uma aplicação Bento. Ela contou essa história. Mas sabe o que é legal disso daqui? Ele fala justamente dessa questão da nepsis. O que é a nepsis? É a sobriedade em grego. Que é justamente o que é buscado pelos monges orientais, principalmente pela oração do coração. Sim. E várias vezes na passagem da vida de São Bento ele está aplicado o quê? A oração. Mesmo no momento de trabalho. É que ele diz: a mente, a oração, as mãos ao trabalho. Aí a gente volta para a regra do ora et labora. E essa regra da oração, mesmo dos beneditinos, dos cistercienses, dos trapistas. Aliás, deixa eu fazer uma correção. O nome completo dos trapistas é Monges Ordem Cisterciense da Estrita Observância. Então, eles já são os cistercienses mais estritos. E a oração do coração tem essa parte da vida. Por quê? Porque quando você ordena toda a sua vida nesse sentido, você coloca o que são as boas obras, você coloca essa lembrança de Deus o tempo todo e você vai galgando a humildade, você faz o quê? Você entra no seu coração. Como assim, a gente está sempre fora do nosso coração. Por isso que a gente divaga. Quando a gente fala aqui mente vadia, você pode consultar um episódio anterior chamado Espiritualidade no século XXI, que a gente já falou sobre esse mesmo assunto. É falta de atenção nossa. Exato. Porque a nossa mente está tão preocupada com coisas lá do futuro, coisas do passado, pensando em tudo, esquece que é no aqui e no agora, nesse momento, que Deus está agindo, e aqui que Deus pede uma ação nossa. Hic et nunc. Hic et nunc. Aqui e agora, cara. Exatamente. Pois é. E então,
Mais uma dica, capítulo 4 da regra. O que diz o capítulo 4 da regra? É o meu que tá mais zoado. Tem até uma Nossa Senhora aqui, estão tendo marcado. Quais são os instrumentos das boas obras? Droga, caiu. Perdi. Eu tenho 15 marcações dentro desse livrinho. Sim, eu tenho uma regra de São Bento de bolso, que só não tá pior do que o meu tratado da Virgem Maria. Vamos lá. Aqui é um resumo de tudo que a gente tem que fazer. Claro que aqui guardada as proporções monásticas, né? Mas enfim, tem uma parte aqui que é muito importante, que eu sempre cito. Tem uma parte aqui que é engraçada. Mas enfim. O que achar de bem em si, atribuí-lo a Deus e não a si mesmo. Mas, quanto ao mal, saber que é sempre obra sua e a si mesmo atribuí-lo. Eu cito essa partezinha até quando a gente fala da consagração à Nossa Senhora. Sim, você fala isso direto. Não só, em vários episódios já tem. Busquem essa citação e me avisem o número. E você vê principalmente que é o que eu tento viver na minha vida. Sim. Se consigo ou não, é outra história. Aí deixa pro seu exame de consciência, é você com Deus e seu A parte diretor. engraçada, não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. Ixi. Ai, lascou. Quem me conhece sabe que eu tô lascado. Não é então, né? Bom, se bem que as minhas palavras não provocam riso, né? Provocam de desgosto. E as minhas, meu riso. Elas provocam. Ai. Mas você sabia que também palavras inúteis, palavras vãs, entra também o torpilóquio. Sim. O que é o torpilóquio? Esse lóquio vem de locus, né? De falar, e o torpe é de deixar, de torpor, né? Não? É de torpeza. Torpeza, né? É o nosso querido amigo filho da puta. Tava bem até agora, pô. Então, sabe esse turpilóquio? Esquece! Tá. Ok. E aqui entra a regra do silêncio. Uhum. O voto do silêncio. E vamos entender uma coisa. Falar a palavra é pecado, tá? Não é porque eu falo que vocês podem falar também, não. Exatamente. Tá, e outra coisa, né? Tem um ditado antigo que diz que as palavras valem prata e o silêncio vale ouro, né? Saber quando guardar o silêncio é algo fantástico. Então, sigamos o exemplo máximo. Veja Cristo ali, né? São José. É que eu vou pra Cristo ali sendo julgado. São José, a vida dele foi silenciosa. Exato. E a vida de todos os santos é um reflexo. Sim. E qual que é o maior reflexo do silêncio de Cristo? São José. Sim. E é um eco do silêncio de Maria também. Tá tudo junto aí, os três corações. Pronto, já piro aqui. Tá. Esse negócio dos três corações ali. Não é café, não é Minas, não é nada. É devoção mesmo ali. Esses três corações que batem em uníssono e no mesmo ritmo e uniformemente. É isso aí. Que a gente tende a homeostase, né? Exato. Você já ouviu falar que se você colocar o barulho de um som e um batimento cardíaco, o seu coração vai acompanhar esse mesmo som? Põe duas pessoas pra andar uma do lado da outra. Elas vão seguir o ritmo também, uma da outra. Vão andar no mesmo ritmo, uma hora ou outra. Alguém vai acelerar, outro vai desacelerar. E você sabia que o coração, as batidas dele está intimamente ligado à respiração? Também, né? E a respiração está ligada aos pensamentos? Quanto mais agitados os pensamentos, mais rápido e mais curto você respira, Sim. mais aumenta o seu batimento cardíaco. E isso resume o quê? Uma crise de ansiedade. Exato. Então, a crise de ansiedade nada mais é do que um overthinking. Você tá pensando demais. E aqui que a gente tem que você parar com essa mente vadia. E aqui eu vou falar, obviamente, da oração do coração, não é mesmo? Ele falou da oração do coração e já abriu um sorriso aqui que... Desculpa. Não dá, claro. Meu coração, eu não consegui entrar nisso, você viu pelas minhas palavras. Te entendo perfeitamente. O que você fala da oração do coração, eu falo dos três corações. É o mesmo sentimento, é a mesma... Que não deixa de ser o mesmo, no fundo, né? Exato, exatamente. Então, é isso, né? Poxa, adentrem a regra de São Bento, olhem com carinho, né? E assim, a gente não tá pedindo, não, pra você raspar a cabeça e entrar no monastério, não, pelo amor de Deus. Se for sua vocação, vai lá. Isso aí, só não tenta viver... posso falar um breve testemunho? Começo de casamento, começo de conversão, comecei a ler a regra de São Bento, eu tentei viver que nem um monjinho, só que era casado. Durou quanto tempo? Isso. Nossa, até a primeira crise de xingamento da Bruna é merecida.
você não é monge! Eu falei, como é que ela tá certa? Já que nós entramos no assunto do coração, rapidinho pra te liberar. Claro. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Se você falar o conceito escolástico de que alma e espírito é a mesma coisa, não, tá errado. Porque senão teria que ser o espírito ser a forma da forma, porque a alma é a forma do corpo. Não. Deixa a filosofia pra você, então, vai. Isso não é filosofia, isso é escritura. Basicamente. Por que o escolástico considera os dois a mesma coisa? Porque eles fazem analogia matéria e forma. E matéria e forma explica muita coisa, a gente conhece muito ali no direito e na teologia moral. Certo. Mas, se você parar pra ver, o que é o corpo? É o componente material. O que é a alma, enquanto forma do corpo? É o elemento não material. Só que, querendo ou não, a alma está ligada ao corpo, né? Então, se nós analisarmos o corpo, ele é tudo aquilo que é o nosso sentido externo. E a alma, tudo aquilo que é o nosso sentido interno. Em especial aquilo que é particular e que só nós conhecemos, né? A nossa vida interior. Porém, existe um canto, né? Um buraco na nossa alma e no nosso coração que é do tamanho de Deus. Que é que nós recebemos a forma, a construção certinha no batismo, que é o Espírito. O que é o Espírito, então? O Espírito é aquilo que nós compartilhamos com toda a humanidade. Ou seja, é ali o local da ação do Espírito Santo. É a sala do trono. Então, se nós formos comparar com uma célula, o coração, o centro, o núcleo ali, o coração, é o Espírito. Se nós fizermos a comparação análoga com o corpo, o coração é o Espírito, a alma é o sangue, e o corpo é por onde tudo isso aqui permeia. Ó. Caraca. Bonito. Enfim. Tá vendo porque é bom a gente ler Bíblia? Total. Bom, gente, é isso aí, né? Não tem... Acho que foi mais um daqueles episódios marcantes ali. Que a gente queria fazer rápido, mas não deu. Quando deu tempo? Não sei, daqui a pouco a gente descobre. Mas eu acho que eu vou fazer uma playlist desses episódios assim. A gente aprofunda bem. Tô fazendo. Os que a gente se empolga? Também, mas então só por todos? Que a gente entra nessas minúcias da igreja, falar da fé, assim, tal, fazer uma sequência ali. Eu tô fazendo, tem bastante gente pedindo umas dicas, por onde começar a ouvir e tal. Então você acredita? Quase 50 podcasts, já 1 ano, já ando... meu Deus do céu. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque o próximo episódio é o 50. E aí? Não, esse é o 50, né? Não, esse é 49. 48 foi do Hobbit. Verdade, 49. Acabei de fazer o bagulho aqui. Então, Sorry. Próximo chegaremos nos 50 podcasts. Pois é. No 52 a gente vai fazer festa? A gente vai fazer live de aniversário. A gente faz fazer live e nunca faz. Pois Você tem vergonha. Já tá tudo liveoso aí. Live só com a Cássia. Mas enfim. Bruno, muito obrigado por essa oportunidade de falar do meu querido São Bento. Acho que São Bento é meu santo de devoção, junto com Santa Terezinha ali. Então, e outra, foi um tema que surgiu assim, vamos explicitar, né? Vamos falar de São Bento. Tá chegando o dia dele, então, não sei o que. Vamos, nossa. Eu falei, Rodrigo, você faz a pauta? Eu faço. Que convenhamos, é raro eu não ter que pensar pra fazer alguma coisa. É natural. Nossos próximos podcasts. Enfim. Mas é isso, pessoal. Você agradeceu, mas eu que agradeço. Foi uma aula de São Bento aqui. Foi até sobre Santa Escolástica ali, que eu não sabia tão pouco. Já soube um pouquinho mais. Você tem esse? Então, tenho. Lê, cara, lê. Sim. É curtinho. Velho, só pra você ter uma ideia, o que é a vida de São Bento? Essa primeira parte aqui, ó. Primeira parte aqui. O resto é toda regra. E é tudo curtinho, são diálogos, tudo curtinho, dá pra ser um por dia. Sim. Vou colocar lá na lista ali que tá cada vez melhor. Vamos lá, uma coisa assim. Tudo é não, exceto sim, óbvio. Então isso já é um não. Pronto. Não, mas eu tô... Não, beleza, concordou. Eu tô na minha lista tá indo, mas tá indo devagar. Eu terminei o Hobbit, aí eu fui voltar a ler outras coisas que eu precisava. Cara, eu desisti de fazer lista, eu não sei. Mas aí que tá fluindo. Que bom que tá fluindo pra você. Se eu conseguir seguir. É raro, é raro, mas eu separei um tempo pra leitura, um tempo pra estudo, tá legal. Organizando o sono, cara, a coisa tá indo bem.
Então, São Bento! né? Então, sobre isso falaremos no próximo episódio. Enfim, diante de tudo isso, gente, é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado você, ouvinte, que chegou até aqui. E principalmente, coloque isso em prática. Leia a vida de São Bento, leia a regra, entenda, veja as minúcias do que a gente está falando aqui também. E se você sente o chamado de conhecer uma ordem religiosa, tal, vá também. Né? Se você quer viver algo estrito, algo ali, procure a trapa e se lasque ali, porque é lascando que a gente se lapida. Né? É, mas a trapa eu acho muito bonito a arte deles. É sensacional. Né? O escapulário preto e não sei se chama mursa, o que eles usam aqui no canto. Eu não sei. Sei que mursa dos cônegos. É, mas a trapa e a cartucha ali, pra mim, são sensacionais. Se eu não fosse casado, tinha chance de eu fazer uma experiência na cartucha. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.